Estou aqui de volta. Deus te abençoe, você e sua família. Eu espero que esteja tudo bem, viu? Aqui com a graça do Senhor está tudo bem, graças a Deus. Vamos para o 21º parte da série Você Conhece Jesus? Muito obrigada de coração a tua presença aqui, viu? Obrigada pelos comentários, obrigado pelos likes, viu? Vocês entendem que para esse vídeo andar na plataforma, é importante o like de vocês e compartilhem. Gente, nós temos muita fartura da palavra do Senhor, mas vocês são cientes, são conscientes de que existem ainda milhares de pessoas que não conhecem. Por incrível que pareça, eu já me deparei aqui no supermercado, pessoas que nunca ouviram falar. É incrível, mas é a realidade. As pessoas estão voltadas apenas para o ter e não o ser, né? As pessoas não têm noção do que seja a vida, mas a gente mostra aqui, a gente faz vocês entenderem, compreenderem o amor de Deus, e Deus, ele é justo. Jamais ele é injusto. Deus, ele é justo. Ninguém vai chegar diante do Senhor e dizer, nunca ouvi falar, porque de uma maneira ou de outra, o apóstolo Paulo até fala ali na sua primeira carta aos Romanos, ele diz, só as coisas criadas que nós vemos, dá para entender, perceber, saber, crer de que existe o Deus que fez toda a criação. Homem nenhum poderia fazer o que nós temos de maravilha. É uma bênção, né, gente? Então, você que é novo aqui, bem-vindo. Visite a playlist do canal, tu vais encontrar páginas com assuntos diversos, tá certo? Vamos continuar aqui sem perda de tempo, porque a pessoa vai escutar a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é maravilhosa, é santa, perfeita, justa. Aleluia. Aleluia, meu Pai. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, vamos começar, sem perda de tempo. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ver 3 assuntos. Jesus prediz sua morte e ressurreição, o pedido que foi feito a Jesus Cristo e a entrada triunfal dele em Jerusalém. O início do capítulo 20, o versículo de 1 a 16, está tratando da parábola dos trabalhadores na vinha. Eu já fiz esta parábola e aqui na descrição, vou colocar o nome aqui e na descrição vocês vão ver o link para assistir esta parábola, que é aqui no início do capítulo 20, certo? Muito bem. Jesus prediz sua morte e ressurreição. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes, eis que vamos para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Esta foi a 5ª vez que Jesus prediz sua morte e ressurreição. Ao se aproximar de Jerusalém, ele falou pela 5ª vez. A primeira vez foi após aquela confissão que o apóstolo Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, não é? Muito bem. O pedido da mãe de Tiago é aqui o que o Evangelho em Mateus fala, diz que foi a mãe dos discípulos, né? De Tiago e João. E que a pergunta e a resposta de Jesus, ele se dirigiu aos discípulos. Já em Marcos, capítulo 10, diz que foram os discípulos que fizeram aquele pedido a Jesus, e Jesus faz a pergunta e dá a resposta para os discípulos, certo? O importante é que houve um pedido e Jesus fez a pergunta aos discípulos e respondeu aos discípulos, né?
Muito bem. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, os dois discípulos, né? Podemos. E diz-lhe Jesus, né? Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Quando os dez discípulos, né, ouviram isso, indignaram-se contra Tiago e João. Então Jesus, chamando-os junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Ele começa a dar o conselho, a alertá-los, né? Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Parece ter sido um pedido insensato. Gente, isto foi pouco antes dos discípulos terem assistido, né? Aqueles discípulos, Pedro, Tiago e João, viram a transfiguração de Jesus ali no monte, né? No capítulo 17. E ainda mais, logo após o Senhor ter dito para eles que seria crucificado. Eles estavam chegando em Jerusalém, né? Aqueles discípulos não tinham realmente noção do que estavam pedindo a Jesus, porque repetiram o caso novamente quando chegaram em Cafarnaum. Que paciência infinita tem o nosso Salvador Jesus. Incrível como o nosso Salvador é manso. Em outra ocasião, Jesus disse: Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Jesus ensina aqueles dois que grandes provações precedem grandes honras, que eles seriam provados, mas nem por isso deviam pensar em ganhar os primeiros lugares. Que o Pai, ele se interessa em nós e determina o lugar que nos compete no seu serviço e reino. Jesus ensina que entre o povo de Deus, quem mais serve é o maior, que ele mesmo é nosso maior exemplo. Você vê lá em João capítulo 13, viu? Em outra ocasião, Jesus falou: Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. O cristão deve dedicar sua vida a ajudar os outros, especialmente pelo bem espiritual de todos. Na obra redentora de Cristo, a sua morte é o preço pago para libertar os homens e mulheres do domínio do pecado. A morte de Cristo em prol dos pecadores satisfez a lei justa de Deus, bem como a ordem moral divina. A morte de Jesus Cristo removeu a ira de Deus contra o pecador arrependido. A integridade de Deus exigia que o pecado fosse castigado e que fosse feita a propiciação junto a ele em nosso favor. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus triunfou na sua luta contra o poder do pecado, de Satanás e de suas hostes demoníacas que mantinham, né, a humanidade no cativeiro. Agora vemos a entrada triunfal em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos.
Se alguém encontrares, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. E sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Aleluia, aleluia. No Evangelho de Lucas, ele registrou dizendo assim: Nisso disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão: Mestre, repreende teus discípulos. Ao que Jesus respondeu: Digo-vos que, se estes se calarem, as pedras clamarão. E no Evangelho de João, capítulo 12, ele explica o motivo desta manifestação de entusiasmo, popular. Aquele povo tivera conhecimento da ressurreição de Lázaro, e foi por isso que a multidão lhe saiu ao encontro, por ter ouvido que Jesus fizera este sinal. Os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis que o mundo inteiro vai após ele. Aconteceu isso no domingo antes da sua morte, uma semana antes, Jesus, o Messias, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, anunciada em todo o Velho Testamento, agora se fez carne, veio para cumprir tudo que o Pai lhe mandou fazer e falar. Aleluia! Durante 3 anos, Jesus proclamara-se à nação em constantes viagens e milagres, e nas viagens e milagres dos 12 e dos 70. Jesus sabia que sua morte já havia sido resolvida pelas autoridades. Eles já tinham decidido matar Jesus. Estava pronto para ela. Ele entrou na cidade santa, em meio às aleluias e hosanas das multidões. O povo se alegrava. Jesus cavalgava um jumento predito pelos profetas, que ele viria montado em um jumentinho. Jesus permitiu ao povo expressar seu entusiasmo de maneira natural. Jesus sabia que era chegada a sua hora. Aleluia, aleluia, a multidão o aclamava, como hoje o aprovam sem obedecer-lhe em tudo. A sua chegada alvoroçou toda a cidade. Quando Jesus entra no nosso coração, ele revoluciona a nossa vida. Aleluia, ele faz tudo novo. Aleluia, aleluia. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. O chamaram de o profeta de Nazaré da Galileia. E você, como chama Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Aleluia, aleluia. Não vou falar mais para não me estender. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor perfeito, pela tua justiça. Aleluia, tu és justo, santo. Aleluia, tu és puro. Aleluia, tu és santo e tu queres que nós sejamos santos. Nós somos santificados à medida que lemos a tua palavra. Foi pedido do teu Filho amado, Jesus Cristo. Meu Pai, quanto ensinamento. Aleluia. E o Senhor decidiu caminhar, ir até o Calvário.
Ele sabia que para isso ele veio, para proclamar, para anunciar a redenção. Aleluia, 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 para todo aquele que nele crê. Meu Pai, eu te apresento o canal aqui, Pai. Todos que têm acessado, os que ainda hão de cessar. Te peço pelos inscritos e os não inscritos, meu Pai. Senhor, nos mantém de pé, nos dá força e sabemos que a tua alegria ninguém pode nos tirar, Senhor. Sabemos, a tua palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, contempla a vida de cada um, a necessidade de cada um, os projetos de cada um, Pai. Aleluia. Que eles reconheçam, Senhor, que eles sintam esse desejo. Não é pecado sonhar, não é pecado fazer planos, mas que cada um coloque nas tuas mãos, Pai, porque tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.